Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre textos multimodais. O que é isso? Vamos saber? Vamos. O que é texto multimodal? Textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas. A composição da linguagem verbal e não verbal com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Contemporâneo é o mundo atual, né? O mundo em que você se encontra, em que o leitor se encontra naquele momento de atualidade. Então, pessoal, o que nós entendemos? Multi já vem a ideia, né, de muitos, né, ou de muitas, e modal de modalidade. Então, o texto ele pode apresentar várias modalidades dentro do mesmo texto. Ele pode apresentar uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, né? Ele pode apresentar essa mistura dos dois. Ele pode apresentar alguns aspectos que vão misturar, né? Que vão mostrar a mistura desses dois e daí empreender o sentido, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? De textos multimodais. Talvez você nunca tenha escutado esse termo, mas é muito comum já dentro da língua portuguesa, dentro da área de linguagens. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma tirinha que você vai ver que há muitas modalidades. Então, a princípio, a gente fala linguagem verbal e não verbal. Verbal é aquilo que é escrito e não verbal é aquilo que não é escrito. Então, vai ser a imagem, vai ser um som que não tem palavras, né? Às vezes só aquele instrumento sendo tocado ou algo do tipo. São algumas coisas que aparecem, né? Então, por exemplo, você tem aqui dia do pagamento, né? Aparece o semblante dela, sorriso. Então, quando você percebe que na modalidade de linguagem verbal, você vai ver que ele apresenta certos aspectos que você não precisa fazer a leitura de letras, você entende. Então você vai ver aqui que essa feição, vamos supor, se fosse para narração, ele teria que escrever: a moça olha com alegria para o dinheiro que está em sua mão no dia do seu pagamento, logo pela manhã. E aí vai, isso seria o verbal. Depois ela caminha, né, pro não verbal, ainda para o verbal, na parte da tarde, e tem escrito aqui tarde, né? Então você vai ter contas, contas. Então tem uma modalidade verbal e ao mesmo tempo você observa o não verbal na modalidade não verbal, que ela já está com o semblante fechado e um balãozinho, né? Só que você vai ver que tem essas nuvenzinhas com bolinhas, né? Demonstrando que é um pensamento, e aqui vai ter algo que demonstra que é um dinheiro, asas, tudo isso daqui é multimodal. E aí aparece ela já chorando. Como é que eu sei que ela está chorando? Porque ela está com a boca aberta, o olho fechado, pingos aqui, sinais de pingos demonstrando que são lágrimas, e ela com dinheiro. Então isso é multimodalidade, tá? Tirinhas que às vezes elas são um pouco pesadas, mas todo momento nós nos deparamos com isso, né? Nós temos isso daqui, por exemplo, que é uma multimodalidade, que é alguém representando a lei e a mulher que apanhou e ela falando algo para ela como demonstrando a normalidade da violência, mostrando aqui como que a polícia ela não se iguala aos bandidos no armamento. Ele mostra aqui três eixos da sociedade: o bandido, o policial, o político, né? Cada um ali demonstrando uma onda. Você vai ver o verbal também. Aqui também temos outro. Aqui nós temos uma outra demonstração da mulher grávida, juntamente. Eu não estou lendo aqui as falas, já esperando que você faça a leitura, tá certo? Então a multimodalidade é isso, pessoal. Quando há esse encontro de todas essas modalidades do verbal com o não verbal, só que dentro do verbal você vai ver que as letras tem hora que aparece de um jeito, outra hora aparece de outro, tem hora que elas demonstram um pensamento, e aí vem a multimodalidade também na questão não verbal, que são as imagens, olhando o semblante, olhando alguns aspectos ali que demonstram a realização daquela imagem, daquela linguagem, tá? Então, ó, esse daqui eu posso chamar de multimodal pelo seguinte: você vai ver que
há diferenciações nas letras. Por isso que eu falei, ó, isso aqui na multimodalidade, então, professor, é um texto verbal. Sim, a princípio sim. Mas você vai ver que até mesmo dentro do texto verbal há multimodalidades. Por quê? Você vai ver que o título está de uma forma, aqui embaixo o autor está escrito de outra forma, daqui o título, né, do texto vem escrito de outra forma, e aqui o próprio texto já vem escrito de outra forma. Por que isso? Porque ele dá ao leitor a possibilidade de fazer essa diferenciação, de observar o que é título, o que é nome. Por que ele não pegou e escreveu tudo aqui dessa mesma forma, com essa letra minúscula, sem ser negrito, com a mesma fonte? Porque aí ficaria uma dificuldade em fazer essa diferenciação. Então a multimodalidade ela se apresenta também dentro de uma forma mais minuciosa e mais característica daquilo que é escrito e daquilo que não é escrito. Então aqui a princípio é verbal, mas mesmo dentro do verbal você vai ver que ele apresenta letras maiores, com uma outra fonte, você vai ver que ele apresenta negrito, outra hora não, para fazer essa diferenciação, como dado o leitor fala, olha, agora nós mudamos, agora não é mais título, agora é nome do autor, agora é outra coisa, que é o texto. Então ele faz essa diferenciação. Então isso também é multimodal. Quando você pega, vai escrever um texto e há algo ali você precisa destacar mais, você escreve em vermelho, por exemplo, é multimodal. Quando você chega e precisa destacar algo, coloca em caixa alta, é multimodal. Você coloca em itálico. Quando você vai sublinhar algo, destacar, também é multimodal. Tem pessoas que quando vão fazer um lembretezinho, não colocam no texto, no corpo do texto, coloca ali do lado, coloca uma nuvenzinha, também é multimodal. Então ele vai apresentando modalidades, diferenciações dentro do próprio texto, tá? Então há tipos de texto, por exemplo, tem um texto temático, né? Por exemplo, exemplo, o indivíduo tem dificuldades, tá vendo? Já coloca em vermelho para destacar, em admitir suas falhas e incapacidades, preferindo desprezo ou que não consegue conquistar. Por que ele colocou aqui tudo em vermelho? Já para sua visão correr dentro dessa modalidade, como se ele dando destaque a essas palavras, tá? Você já entendeu que é um indivíduo e você vai falar que o indivíduo tem dificuldades, falhas, incapacidades e desprezo. Então ele leva você a caminhar no sentido que ele quer que te levar, tá certo? Então isso também é uma multimodalidade. Por que ele não deixou tudo aqui igual? Do mesma fonte, de mesma cor? Porque ele tem uma intenção por trás disso, tá? Então, pessoal, a multimodalidade ela é isso. É quando dentro da modalidade verbal e não verbal, que podem estar misturadas, você vai trabalhar com essas modalidades de linguagem e elas, ao se misturarem, elas expressam o seu sentido. Ora com destaque uma coisa, ora em outra, e assim se constrói um texto multimodal. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!